Lembrando que nós já estamos chegando ao final, né? Último capítulo do livro, capítulo 26. Nós temos ainda alguns livros ainda que vai ser usado, Libertação, tá? Do André Luiz. Então, se alguém quiser, o preço é R$ 42, tá, gente, desse livro. E a gente ainda tem alguns ainda. É só me avisar, tá? Eu sei que tem que entregar um para a Alessi, tem que entregar um para a Carla. Eu não me lembro se tem mais alguém ainda que está precisando, mas aí vocês, se alguém for precisar do livro, manda um WhatsApp no grupo aí, tá? Ou para mim mesmo, direto. Nós vamos continuar então a partir do item 2.3. Depois nós vamos fazer a leitura do item 3. Na nossa apostila, a gente estava comentando sobre o trabalho todo esse trabalho, né, da Evelina e do Fantini, sob a orientação do Ribas, tudo estava sendo feito. E aí ficou faltando o item 2.3 para nós complementarmos todas essas tarefas, né? Que o Ribas estava explicando. Você vai, retorna, reencarna, aí você desencarna, aí se prepara, revê tudo que fez, tudo que não deixou de fazer, aí estuda, trabalha, se fortalece, reencarna novamente. Mete o pé na jaca de novo, igual. Não, não necessariamente, mas com Normalmente. frequência é observado. Com frequência é observado. Mas a reencarnação é uma oportunidade maravilhosa. Eu costumo sempre dizer, né, que essa reencarnação que nós estamos vivendo agora, esse momento especificamente, ele é um momento muito especial, muito, muito especial. E por quê? Porque nós temos um mundo onde nós temos contrastes muito grandes. Nós temos acesso a uma quantidade imensa de informação sobre as questões espirituais. Nós podemos pegar as melhores palestras que nós quisermos, nós encontramos. Nós podemos conseguir os melhores livros a preço acessível, né? Preço acessível. Era muito difícil no passado, a gente não conseguiria fazer. Muitos dos estudos que a gente pode fazer hoje não seria possível há 20 anos atrás, pela falta de livros mesmo. Era difícil conseguir esses livros. Não tinha tantas livrarias, as livrarias eram físicas, eram mais caros, não tinha desconto. Eu consegui muitos dos livros que eu tenho, que eu uso nesses trabalhos, foram comprados na internet a preço relativamente em conta, por conta de descontos, até 40% de desconto comprava. Nem tinha livraria, né? Então, era uma situação bem complicada. Então, hoje a gente tem acesso a esse material, nós temos muitos centros, nós podemos participar de reuniões online, nós temos exemplos maravilhosos de vida, temos exemplos tenebrosos de vida, mas tudo que nós observamos tem muita oportunidade de trabalho aqui na Terra, mas muita, muita oportunidade de trabalho. Da gente poder fazer o bem, da gente poder crescer, da gente poder se desenvolver. Tem as tentações, tem os desvios, tem as doutrinas equivocadas. A gente vê até companheiro mesmo de doutrina, e infelizmente eu vejo isso acontecer. Aqui, até no nosso grupo ao longo desses anos, em outros grupos também que eu já participei de estudo, a pessoa deixar o estudo para seguir uma linha de totalmente fora do que a gente está fazendo, do que a doutrina espírita mostra, entendeu? E, assim, tudo bem, é o livre-arbítrio, cada um encontra o melhor local, o melhor caminho. O local, tudo bem, porque às vezes você se adapta melhor no outro local, mas, por exemplo, em termos de doutrina, é complicado você largar uma doutrina séria como o Espiritismo num momento crítico que nós estamos vivendo na Terra para começar a se apegar a um monte de fantasias que a gente vê por aí sendo colocadas, tanto em livros, quanto em palestras, quanto em estudos, quanto em material de youtuber e tudo mais. Já nos alertou sobre essa questão. Aí chega um espírito, dá uma comunicação, aí dá uma comunicação toda, vamos dizer assim, fora, né, do que a gente considera como sendo a procedência correta, doutrinária, e as pessoas seguem aquilo ali.
Não, o pior não é isso. O pior é você ter companheiros como nós tivemos que me procuram com livros, com material para pedir opinião de coisas absurdas, entendeu? Absurdas. Que não tem sentido que a gente, após anos e anos estudando esse material de André Luiz, a pessoa vai ler uma coisa tão. Outro dia chegou um aqui que eu até tirei. Não, não dá, não tem condições. Então assim, a gente está hoje no mundo que nos dá muitas oportunidades, boas e ruins, mas assim, as oportunidades boas, se nós soubermos aproveitar, nossa reencarnação vai ser muito bem sucedida. Então vamos lá, no 2.3. Essas atividades, ou seja, encarnações e desencarnações, tá, gente? No 2.3 da apostila. Essas atividades são correções de equívocos, né, passados, reconciliação com adversários de outras vidas, provas em que somos testados naquilo que falhamos em outras oportunidades, o desenvolvimento de novos valores, conhecimentos e virtudes, e assim vamos realizando ciclos de reencarnações e desencarnações com planos que, à medida que evoluímos espiritualmente, vão se tornando mais elaborados, complexos e envolvendo maiores responsabilidades, e bem mais espíritos que compartilharão conosco seus próprios projetos evolutivos. Por fim, Fantini pergunta a Ribas sobre a possibilidade dele e Evelina, em próxima reencarnação, virem a reencarnar como marido e mulher, o que parece fazer bastante sentido, dentro de tudo que vimos até agora, e o instrutor, apesar de não dar a palavra final quanto a isso, considera razoável esse projeto. Então, eles mesmos já começam a imaginar essa possibilidade de reencarnarem e virem a se comprometerem como marido e mulher, formar uma família, o que faz sentido dentro desse processo. Agora, só voltando um pouquinho ao início aqui, a gente tem que também, gente, pessoal, nós precisamos também focar uma coisa. Eu vejo muito assim, a gente, na doutrina espírita, a gente coloca muito essa questão assim, tem que nascer para retificar os erros do passado, tem que nascer para retificar os erros do passado, tem que nascer para retificar os erros do passado. Gente, a retificação dos erros do passado é uma parte desse processo. A gente aprende muita coisa nova, a gente desenvolve muitos valores, a gente desenvolve muitas virtudes também. Então, a gente fica assim, muito apegado a esse conceito do karma, né, no seu sentido negativo, mas as oportunidades são maravilhosas de crescimento espiritual também. O processo encarnatório ele nos coloca diante de um aprendizado que é sempre mais difícil do que no plano espiritual, tanto que às vezes o espírito pede para ficar 20, 30 anos antes de encarnar, para ele se fortalecer mais, porque, digamos assim, como você não tem o corpo físico te induzindo certos padrões comportamentais, porque não adianta, o nosso corpo físico, o nosso espírito estão vinculados de uma maneira muito estreita, tá? E dentro desse processo, a reencarnação é insubstituível. Não tem como você aprender o que nós aprendemos aqui no plano espiritual. Digo assim, no sentido de, não no sentido de conhecimentos. Conhecimento você aprende até mais rápido no plano espiritual, porque não tem a limitação cerebral. Mas o problema não é esse, a questão é as tendências nossas comportamentais são influenciadas pelo corpo físico, são influenciadas pelo ambiente, mais até do que no plano espiritual, onde se a gente tiver a condição de ir para uma cidade espiritual, imagina só, se você estiver em nosso lar, qual é o ambiente mais favorável em termos de influência positiva? Nosso lar ou a Terra? É claro que a Terra oferece muito mais desafios. Nosso lar é mamão com açúcar, né? Então, assim, mas o desafio está aqui, entendeu? E que faz a gente crescer é o desafio, não é a molezinha, né? O que faz a gente, de fato, crescer espiritualmente. Você vai pegar uma faculdade. Você pega uma faculdade que o professor deixa você passar de qualquer maneira, não te exige muito, o negócio deles é te dar o diploma. Hã? Oi? Você ainda ganha por fora a É. felicidade. Não, e aí, o que acontece? Você pega uma faculdade que é super difícil, que exige pra caramba, que te cobra a beça. Em qual faculdade você vai se desenvolver mais? Naquela que exigiu mais de você, não na facinha. Facinha você passa numa boa. Então, assim, o plano espiritual, ele é um local assim, não é para colocar você à prova. Ele é um local para você se refazer, para você se fortalecer, para você
olhar para trás, ver o que deu certo, o que deu errado, porque a gente tem uma visão, vai ter uma visão muito mais clara desse processo, receber bastante orientação, nos envolvermos em tarefas de trabalho socorristas e tal, e aí a gente volta à Terra mais fortalecido para novas lutas. Mas vamos tirar um pouco da nossa cabeça essa ideia de que reencarnação é 90% retificação de erro passado, é 90% de provas e expiações. Não, gente. Reencarnação, ela tem, claro, tem pessoas que têm um peso maior nas suas provas e expiações, mas tem muitas pessoas que têm um grau de liberdade razoável para fazer escolhas. E se fizer as escolhas certas, realizará aprendizados maravilhosos por aqui, né? Bom, vamos agora para o item 3. Quem pode fazer a leitura da gente, para a gente, por favor? Os dias de Fantine e da companheira. Rosana, né? Não Leitura. sei quem É você será. mesmo, vai lá. Os dias de Fantine Deixa eu e da botar para cá, Rosana. companheira rodavam em plenitude de serviço. Pouco a pouco, percebiam quantos deveres precisavam aceitar para assegurarem um renascimento relativamente tranquilo a um espírito enfermo, qual Mancini, que se requisitava cuidado incessante para que o aborto não reportasse em prejuízo geral. Observavam que em milhares de outros casos não cabiam preocupações assim tantas. Entidades acomodadas ao mundo carnal, ajustavam-se ao processo reencarnatório, com a simplicidade da mão, quando se adapta a uma luva. Noutras situações, as criaturas de regresso à esfera física dispunham de tanta elevação que a presença delas, só por si, não apenas estabelecia distância aos espíritos infelizes, como também bastava para propiciar sossego à mente materna. Túlio, porém, não estava entre aquelas criaturas que tão somente tocam de leve as forças do espírito para se refestelarem, de modo quase que absoluto, nos prazeres e mecanismos do mundo físico, e nem alcançara ainda a condição daquelas outras que simplesmente tocam na matéria grosseira, tão só buscando energia para se sustentarem, acima de tudo, nas tarefas e operações do mundo espiritual. Nem pisava o início do monte de elevação, nem lhe atingira os degraus mais altos. Era um homem de cultura e virtude medianos, com aguçada sensibilidade à mostra, em função de sua própria necessidade de burilamento, à vista de débitos contraídos em outras existências. Quaisquer choques no ambiente materno induziam-no a irritabilidade, e quaisquer dificuldades pequeninas impediam-no as indisposições lamentáveis. Certamente que se demorava em sono terapêutico no laborioso tratamento para a volta criteriosamente vigiada ao campo terrestre, a que na arena dos homens se dá sumariamente o nome de gravidez. Como se gravidez, em definição tão rápida e simplista, fosse um acontecimento insignificante e igual para todos os reencarnados, com repercussões análogas para as mães que os hospedam. Importa reconhecer, porém, que o sono terapêutico do espírito, conjugado ao desenvolvimento fetal, se caracteriza por degraus diversos e, por isso, nem sempre raia pela inconsciência total. Empreendimentos e obrigações se avolumaram, a benefício de Mancini, até o dia em que lhe ouviram os primeiros vagidos no berço. Entre o êxtase de Vera e a emoção de Caio, maravilhados com o filhinho. Túlio varara a grande barreira entre os dois mundos. Daí em diante, reclamaria cuidados de outro tipo. Reconfortados e felizes, com a execução gradual do programa estabelecido, Fantine e a companheira se acharam de espírito voltado para a questão que se lhes impunha de imediato, o retorno de Desidério à experiência carnal. Era necessário instalá-lo no sul paulista, em casa de Amâncio, segundo o esquema do Instituto.
Os dois amigos passaram as entrevistas preparatórias, proposições e debates. Desidério dos Santos pedia, exigia, queixava-se. E, no fundo, não se lhe podia dar de pronto a extensão total da verdade. Quanto ao porvir próximo, para que não a desacatasse, com dúvidas injustificáveis ou desconsiderações prematuras. Cabia-lhe saber que era forçoso retomar o corpo terrestre, e comprometia-se-lhe a ida de Elisa, algum tempo depois dele, a fim de que se reencontrassem no domicílio dos homens. Mas no roteiro traçado se lhe proibia a antecipação de informes acerca do refúgio doméstico em que se lhe outorgaria a nova oportunidade. Merecia a bênção da reencarnação. Contudo, não lhe era lícito complicar ou desprimorar as situações em que as autoridades do plano superior, sempre sábias e generosas, lhe assegurariam a concessão. Competia-lhe, sobretudo, defrontar-se com Amâncio e Brígida, tanto quanto os dois, já amadurecidos nas lides humanas. Deveriam arrostá-los em casa, para adquirirem a luz do amor recíproco, em regime de estabelecimento do passado, em regime de esquecimento do passado, de maneira a consolidarem os méritos que já possuíam perante a lei. Muito bem. Antes da gente começar, então nós temos aqui o estudo de duas situações reencarnatórias, do Mancini e do Desidério. A gente vai dar um esclarecimento mais específico, mas só assim, para começar, né? Algumas considerações. É curioso, dentro do processo encarnatório, alguns mecanismos que surgem. Por exemplo, se um espírito é muito apegado à matéria, ele reencarna com facilidade. O processo não tem muita dificuldade, porque ele tem essa familiaridade com a matéria. É mais ou menos o que acontece com um espírito que desencarna e é muito apegado à matéria e ele tem dificuldade para desencarnar, porque ele está apegado à matéria, ele tem um apego à matéria. O espírito, quando encarna, se ele tem esse apego à matéria, ele está no plano espiritual, mas ele não está muito satisfeito no plano espiritual, porque ele ainda está muito conectado. Vejam, desenvolvimento da consciência, se a gente voltar lá atrás, aquela palestra que nós fizemos, né, sobre evolução espiritual e tal, aqui numa sexta-feira, né, não tem muito tempo, a gente, quando começa o nosso processo, todo o nosso processo evolutivo humano, ele é um processo de vinculação num, que surge vinculado a um corpo físico, com o cérebro que se desenvolve. Então, a nossa evolução, especialmente no início, ela é muito uma evolução que a influência do corpo físico sobre o espírito é até maior do que o espírito sobre o corpo físico. A influência da genética, a influência do meio atuando sobre o corpo físico, sendo processado pelo cérebro, pelo sistema nervoso autônomo, todas as percepções que ele sente, tudo isso tem uma influência gigantesca sobre o espírito. Então, ele está muito conectado. E todos os instintos, todas as formas que ele tem de prazer, ou de defesa, de segurança, de procriação para que ele, né, a espécie, tudo isso está muito enraizado na biologia. E isso migra para o subconsciente do espírito e fica muito forte. Então, o espírito, numa fase ainda não muito desenvolvida, e aí eu me refiro agora aos espíritos que estão aqui, mas ainda estão ainda com esse pé lá muito forte no atavismo. Eles têm muita facilidade do processo encarnatório, porque eles estão muito ligados ao processo encarnatório. Aí você pega o inverso agora. Aí você diria assim, não, mas aí um espírito muito evoluído, então, vai ser o contrário, né? Ele vai ter dificuldade para reencarnar. Não, não é bem assim. Por que que não é bem assim? Porque o espírito muito evoluído, ou o espírito muito, não vou dizer que seja necessariamente um missionário, tá? Se for missionário, nem se fala. Mas imagina um espírito razoavelmente evoluído, razoavelmente evoluído, vou botar assim, bastante evoluído, razoavelmente evoluído, acima da média da Terra. Não chega a ser um espírito de luz. Não chega a ser um espírito de luz, não chega a ser um missionário, mas é sabe aquela pessoa que você
Onde ela chega, ela traz luz para aquele ambiente ali. É mais ou menos essa a ideia, né? É o técnico da Light, exatamente. Tem vários que têm essa característica e você, provavelmente por isso, você deve ter perdido uns 100 bônus hora por causa dessa piadinha Não sei por que, na você hora acha que eles não brincam também? Perdeu uns 100 bônus hora. Vai ter que entregar muita cesta básica para poder recuperar. Bebe a aguinha a aguinha da paciência, vai, fica com a aguinha na boca aí. Aí o que que acontece? Esse espírito, ele não apresenta dificuldade da encarnação. Teoricamente apresentaria, né? Precisa estar, pô, mas o espírito está pegado à matéria, ele encarna fácil. Se ele não é pegado à matéria, deveria ser difícil. Mas não é bem assim pelo seguinte: primeiro, o espírito é atraído naturalmente, porque primeiro que ele entra no processo de regressão do perispírito dele, né? De diminuição do perispírito, é um processo hipnótico de regressão de memória também, né? Não regressão de memória, como se fosse uma amnésia, na verdade, para que ele não imponha obstáculos. Mas vejam, ele é um espírito equilibrado, ele não traz desequilíbrio perispirítico. E ele participou do plano 100% das vezes, espíritos dessa ordem, 100% das vezes. Você não pode dizer que é 100%, 99,99999%. Ele participa do processo encarnatório dele, ele sabe onde vai encarnar, ele sabe quem vão ser as pessoas, ele sabe o que ele tem que fazer. Então, ele sabe que tem que encarnar. Então, ele não impõe obstáculos e, pelo contrário, junto da mãe, ele passa um equilíbrio e reequilibra a mente da mãe, o perispírito da mãe. Todo o campo áurico dos dois estão meio que fundidos, né, nesse processo da reencarnação. Então, ele está passando um equilíbrio para a mãe. A gravidez é muito mais tranquila. Ela não é uma gravidez complicada. O espírito, agora, só que aqui agora a gente vai para um detalhe. O espírito muito apegado à matéria, ele não vai ter problemas na reencarnação. Porém, a mãe poderá ter, se ele for um espírito muito desequilibrado, tá? Porque ele vai passar um pouco desse desequilíbrio para a mãe. Ela vai ter que purgar esse desequilíbrio dele até para permitir o processo reencarnatório. Mas do ponto de vista dele, ele consegue, porque ele tem esse apego à matéria. Agora, quem está no meio disso aí vai depender. No caso do Túlio Mancini, ele traz muitos, como é que a gente pode dizer assim? Ele não participou do processo encarnatório, ele traz desequilíbrios de vulto, que tem desequilíbrios psíquicos que se refletem num desequilíbrio energético do perispírito. Logo, a reencarnação não é fácil, não é tão simples quanto a gente pensa. Porque ele não está nem evoluído para poder participar do processo encarnatório e ser equilibrado, e nem está tão atrasado, porque ele não está tão atrasado assim a ponto de ser alguém que quer se ligar facilmente à matéria. Ele está no meio termo. Se ele está no meio termo e ele não está desequilibrado, tudo bem, mas se ele está desequilibrado, que é o caso dele, traz um desequilíbrio muito grande ainda, é problemático. A situação dele é pior do que, apesar dos dois terem a mágoa, ele está na pior situação do que o Desidério. Pior do que o Desidério. O Desidério, principalmente depois daquela conversa, né, que ele vai ter com a Elisa, ele aceita, né? O Desidério está acima dele em termos evolutivos, né? O Túlio Mancini é mais complicado, porque ele tem essas questões. Então, vocês observem que, de acordo com o nível evolutivo, a gente tem níveis diferentes de aceitação ou não. Porque, por um lado, tem a biologia, tem a questão da mãe, do quanto ela acalenta, do quanto ela deseja. Aí tem outras questões que entram, por exemplo, a mãe é inimiga do filho, ou o filho é inimigo da mãe, aí já são outros, aí já entra num outro campo, que não é o caso aqui, entra num outro campo de complexidade. Ou então, o espírito ele tem um certo apego à matéria ou mediano, porém, ele está muito, muito revoltado, ele não quer reencarnar, é outro problema. Aí é uma reencarnação complicada, que aí uma coisa meio que compensa a outra. Ele tem a atração da matéria, porém, ele não quer reencarnar por revolta, por alguma razão. E aí, aí são aquela gravidez complicada, que às vezes acaba redundando em aborto espontâneo. Tem a reencarnação compulsória, quando o perispírito muitas das vezes está todo desequilibrado, inclusive a forma dele. Então, ele desequilibra o feto, ele distorce o feto, então não consegue nem formar. Então, assim, são N situações. A gente botou só as três mais simples, né? Os dois extremos e o ponto médio, tá? Mas vamos lá, então. Vamos no 3.1.
só para comentar a complexidade, que é a trabalheira que a gente dá para os nossos mentores, né? Eu que vi. 3 pontos. Fantine e Evelina continuavam suas tarefas de auxílio ao grupo, mas a maior dificuldade nesse momento se voltava para a reencarnação de Túlio Mancini. Espíritos muito apegados à matéria, ou melhor, bastante familiarizados com a vibração material, encontram maiores facilidades no processo da reencarnação, sendo que normalmente, em tais circunstâncias, ou seja, naquelas em que o espírito se encontra em suas experiências reencarnatórias iniciais, não há muita dificuldade do processo reencarnatório que se dá de forma quase automática. A gente botou entre aspas aqui, gente, porque não é que seja assim totalmente automático, mas é quase automático, tá? Dependendo do nível do espírito, ele liga muito facilmente ao ovo, informação, e inicia. Não precisa nem de muito trabalho dos técnicos da espiritualidade, não. Agora, é aquele negócio que a gente fala também, né? Quanto mais bagagem tem um espírito, e aí que entra o caso um pouco do Túlio Mancini, quanto mais, apesar que não foi dado muito, porque não era o objetivo do livro, não foram dados detalhes da ligação dele com o ovo, né? Uma vez que o óvulo foi perfurado pelo espermatozoide, começa a formação do ovo, e nesse momento que se começa a ligação das linhas perispiríticas às células que estão ali se dividindo. Normalmente, esse processo, quando ele é meio que no automático, o espírito é muito apegado, é quase que espontâneo o processo. Ele só é conduzido até lá e ele liga muito facilmente. É que nem imã traindo mesmo. Mas a gente, quando observa, por exemplo, a reencarnação de Sigismundo, lá em Missionários da Luz, a gente viu a trabalheira que deu, teve que escolher o espermatozoide, que seria, o que tinha, porque a gente vai dizer assim, não, mas aí todo o DNA do pai, qualquer espermatozoide, não é igual. Existem pequenas diferenças entre os espermatozoides que vão... A carga, a maior parte da carga genética é parecida, mas ela não é exatamente igual, né? Então, até porque hoje, cada vez mais, a genética vem se desenvolvendo nessa área, mostrando questão de epigenética, de variações que você tem, por exemplo. O meio influencia muito a estrutura dos genes, a gente chama de epigenética. O citoplasma influencia os genes, os cromossomos. A membrana citoplasmática, ela tem uma influência sobre o núcleo. Então, na verdade, toda célula se auto-influencia. A gente parecia que era uma coisa... Eu, por exemplo, quando estudei biologia no ensino médio, o que a gente aprendia era o quê? Que o núcleo era meio que o comandante de tudo que está acontecendo ali. Mas não é bem assim, não. O núcleo, na verdade, com os cromossomos e tal, ele também recebe muita influência de fora, do citoplasma e influência da membrana citoplasmática. Aí você vai dizer assim, a membrana citoplasmática, ela tem muitas células têm os seus receptores específicos. Ora, se esses receptores não recebem determinados tipos de substâncias que deveriam ativar a célula, você vai ter que se reorganizar a parte dos genes para lidar com isso, para a célula poder sobreviver. Então, nisso você começa a surgir mecanismos epigenéticos. Isso ainda está em estudos, né? A abrangência, mas é muito maior do que a gente imagina. Então, assim, a gente quando fala em determinismo genético tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia não está muito essa visão, não. Muita coisa a gente consegue mudar, muita coisa o meio modifica, sem contar quando a gente migra para a estrutura do cérebro, mas, de uma forma geral, esses processos todos, eles estão, vamos dizer assim, interagindo, né? Mas no caso do Túlio, a gente não tem informação de como se dá essa ligação, porque não é o objetivo do livro. Mas é bem provável que tenha dado um pouquinho de trabalho para os técnicos da espiritualidade fazerem essa ligação, por conta desse problema dele. Ele não tem essa afinidade tão grande com a matéria e, ao mesmo tempo, não tem esse nível de elevação que permita ele entender que ele precisa se conectar à matéria. Ele traz um desequilíbrio ainda dentro dele, um sofrimento dentro dele, e esse sofrimento, obviamente, interfere nesse processo. Então, muitas tentativas, gente, de reencarnação não vão à frente. Talvez o número de reencarnações que não vão à frente sejam maiores do que o número de reencarnações. A gente não tem essa informação, a verdade é que nós não temos essa informação, tá? Mas é possível que o número de tentativas de reencarnação sejam maiores do que as reencarnações efetivadas. Ou seja, o número de vezes que uma mulher
ela tem um início de gravidez, quer dizer, o comecinho, os primeiros dias, mas ele não fixa, não consegue fixar o espírito. E aí o processo, a mulher nem sabe que teve por alguns dias, durante algum tempo, aquela gravidez que não se formou, por conta das dificuldades que o espírito às vezes coloca dentro desse processo. Então, assim, a reencarnação é uma bênção extraordinária quando ela acontece. Precisa ser muito, dá muito trabalho, então precisa ser muito valorizada de nossa parte, né? É, eu tinha agora me perdi aqui, gente. A gente parou no foi no automático, né? Acho que foi sim. Quase automática. No caso do Túlio, não é quase automático. Vai precisar de ajuda para fixação dessas linhas de força, algum tipo de ajuda, tá? Nem que seja no sentido de tranquilizá-lo, de aplicar passos, porque mesmo ele estando em sono induzido, isso não importa, porque você pode estar em sono, pode estar tendo pesadelo. Então, a energética induzida no nível do perispírito continua sendo desfavorável ao processo encarnatório. Muito conflito, muita variação energética vai dar problema, tá? Aí, continuando aqui, em espíritos de ordem moral acima da média na condição terrena, já não há mais tanta afinidade com a matéria no processo reencarnatório, mas o senso de responsabilidade, aquilo que eu falei, né, naquele outro extremo, né? Todo o processo preparatório no plano espiritual, onde normalmente tiveram participação a consciência da volta ao mundo, quer dizer, o espírito tinha essa consciência da volta ao mundo corporal, a condição moral da futura mãe, tudo isso faz com que o processo encarnatório, que, por um lado, não tenha vantagem da atração natural por outro, ou seja, a atração natural que eu falei em relação à matéria, o espírito tem a consciência, a responsabilidade de que vai encarnar, facilitando bastante a tarefa dos espíritos encarregados do processo. Se o espírito, gente, está bem consciente que ele vai reencarnar, se a mãe não tem oposição a esse processo encarnatório, essa reencarnação vai ocorrer. Entendeu? Só se tiver algum problema de ordem biológica, né? Alguma dificuldade endócrina, sei lá, uma coisa que acontece desse tipo. Fora isso, não há dificuldade. 3.2. No caso de Túlio Mancini, ele não conta com essa atração tão forte à matéria, que permite uma reencarnação bastante favorável, ao mesmo tempo que não possui condições de participar do planejamento reencarnatório, e traz dentro de si ainda muita revolta e sentimentos conflitantes, o que acaba gerando dificuldades na gestação. É preciso grande cuidado e vigilância por parte dos espíritos responsáveis pelo processo para que não haja um aborto espontâneo ou outras complicações na gravidez. É que acontece o seguinte, é que quando ocorre depois que houve a ligação do espírito ao ovo, né, e aí começa a formação do feto e tal, vai ter um acompanhamento, se houver essa. Quer dizer, sempre vai ter um acompanhamento, mas esse acompanhamento é mais intenso se está havendo uma possibilidade de uma rejeição do processo encarnatório, seja pelo espírito, seja pela mãe, ou um outro fator que às vezes não depende da vontade da mãe nem do espírito, às vezes é uma dificuldade que tem do organismo da mãe. Tem mulheres que vão ter essa dificuldade. Então, assim, tudo isso vai exigir muito cuidado, muito tratamento espiritual para poder ser feito esse processo. Tá? E é engraçado, né? Então, as coisas que a gente observa, nós vemos, na verdade, não existe nunca dois casos iguais e é uma variedade assim absolutamente imensa dentro dos quadros de reencarnação. Eu tinha um tio, que já é desencarnado, que a mãe dele não queria, já contei esse caso aqui, algum tempo atrás, a mãe dele não queria ter ele, porque ela já tinha vários, era muito pobre, era irmão da minha avó, e já tinham muitos filhos e tal, e eram pobres e tal, não queria ter ele. Mas eu não sei se tinha alguma razão também kármica entre eles. Ela tomou chá, um monte de coisa para abortar, tentou abortar de todo jeito, não, ela não conseguiu abortar ele. Ela só não procurou uma mulher que fizesse isso, uma porteira, né? Vamos dizer assim. Mas o
que ela sabia que poderia produzir contração para tentar expulsar o feto, ela fez. Ele não deixou de, de viver, né? E nasceu. Só que ele nasceu muito fraquinho por conta disso. Nasceu muito frágil. E ela achou que ele ia morrer. De fato, ele estava praticamente assim, quase morto quando nasceu, assim, muito fraquinho, muito pequenininho Depende até o sentimento dela em relação à sentimento, tudo gravidez, isso. né? Aí o que que acontece? Aí a minha outra tia pegou, começou a cuidar dele. Assim, cuidou dele durante uns 2, 3 dias, só dando água fluidificada para ele. Rezava, orava, impunha a mão, fluidificava a água, dava água para ele. Ele viveu, sobreviveu. Aí a mãe aceitou ele de volta, né? Ficou com a mãe. E esse espírito, ele, você vê, ele, no final da vida dele, no final da vida da mãe dele, ele é que trouxe ela para morar com ele, para cuidar dela. E ele foi meio que assim, na família, dessa parte da família, ele foi meio que assim, um líder da família. Você vê então como é que a vontade de um espírito, alguém que está consciente da sua tarefa, como ela faz a diferença dentro desse processo. Né? Você vê, tem reencarnações que são tão sensíveis que a mulher tem que tomar o maior cuidado para não haver a perda do neném. E no caso, nesse caso do meu tio, a mãe dele tentou várias vezes, tentou abortar, não queria que ele nascesse de jeito nenhum. Ele se sustentou com todas as forças ali. Amava demais a mãe quando ele nasceu. Depois, né, cuidou dela e tudo. E ele acabou sendo assim, ele é um líder nato. É uma pessoa que acabou sendo meio que digamos assim, um líder da família. Então, é uma coisa incrível esse processo, porque a gente observa a vontade do espírito, como é que ela faz essa diferença. Mas é difícil você ter um espírito que vai ter esse grau de lucidez para poder controlar uma situação tão adversa dessa, né? Continuando aqui, o autor espiritual chama atenção para o fato de que na gravidez tivemos inicialmente uma redução perispirítica, uma indução de amnésia, isso para o Túlio Mancini, tá, gente? E um relativo sono em que mergulha o espírito durante a gestação. Mas esse processo varia de caso a caso, e situações que envolvem desavenças entre mãe e bebê, traumas psicológicos do espírito que vai reencarnar, adversários desencarnados e uma série de outros problemas podem levar à intercessão ocasional, às vezes constante, dos benfeitores espirituais para que a gestação seja bem-sucedida. Se os obsessores descobrirem que o espírito está encarnando, é outro problema. É isso que eu estava pensando, eles vão. Se descobrir, Porque aí você eles vão estava ficar em falando cima. assim, porque às vezes essa proteção não fica o tempo inteiro. Mas eu acho que quando o espírito ele tem um obsessor, a mãe, eu acho que a espiritualidade fica, né? Se a reencarnação é absolutamente necessária para ele, porque às vezes a reencarnação não necessariamente precisa ser nesse momento, pode acontecer depois, tenta-se agora, se não conseguir, tenta-se depois, mas às vezes não, é aquele momento exato. As coisas estão todas, como está sendo feito aqui, inclusive, né? Está tudo planejado, tudo no seu tempo certo. Aí vai ter cuidado constante, vai ter que ter 24 horas, né, de acompanhamento ali. 3.3, agora mudando para o caso do Desidério, tá? O caso de Desidério não era tão diferente, pelo menos no que se refere aos preparativos para a reencarnação, pois apesar de saber que iria reencarnar e ter concordado, ele não possuía praticamente nenhuma informação sobre seus futuros pais e família. Apenas lhe fora dito que reencontraria Elisa em sua futura reencarnação. Então a gente vê o seguinte, que da mesma forma que nenhuma reencarnação é igual a outra, nenhuma preparação reencarnatória é igual a outra. A não ser assim, gente, também vamos colocar um adendo aqui. Imagina um espírito que está iniciando sua bagagem, seguindo aquele estudo que nós fizemos aqui na palestra. Imagina um espírito que está iniciando suas primeiras reencarnações como um ser humano, tá? Ele não tem créditos, não tem débitos. Reencarnar é lucro para ele. Porque tudo que vier é lucro. Tudo que vier é lucro. Tudo que vier é experiência. Veja, não esqueçamos que todo espírito, quando adquire consciência, ainda que ele esteja num estado menos evoluído,
ele conhece dentro de suas possibilidades a lei divina. É aquela velha questão que eu coloco no livro da vida, né? Onde está escrita a lei de Deus. Cada um lê segundo suas possibilidades, mas todo ser humano, quando encarna, ele lê a lei divina segundo as suas possibilidades. E dentro dessas possibilidades, ele faz o certo ou faz o errado. O que é certo ou errado para um espírito que está iniciando sua condição evolutiva não é o mesmo que o certo ou errado para nós, que já estamos aí, digamos, pelo menos para a Terra, no meio do caminho, no meio termo aí. É diferente, porque as nossas obrigações já são muito maiores, os nossos equívocos são muito menos, digamos assim, desculpáveis frente ao que a gente já está um pouquinho mais alfabetizado, um pouquinho a coisa mais alfabetizada, e o bem que é exigido de nós é muito maior. O bem que é exigido de um espírito que está iniciando é tipo assim, é o meio que os 10 mandamentos, vamos dizer assim. Se você comparar os 10 mandamentos com a mensagem de Jesus, há uma diferença gigantesca. Os mandamentos não falam, por exemplo, amai o vosso inimigo. Fala. Não fala isso. Manda perdoar os outros? Os 10 mandamentos? Não manda perdoar. Não adianta olhar com essa cara, não, Valeria. Não manda, não. Pode pegar aí a Bíblia e ler. Primeiro mandamento. Amar é Deus, tá? E amar o próximo. Não. De onde você tirou isso? Não, isso é Jesus que falou, menino. Olha só, veja bem, mas não tem nada errado, mas não tem nada errado com os 10 mandamentos, não. Ele é próprio para um povo 1250 anos antes de Cristo. Era o que era possível. Agora ele fala assim, Jesus fala, não julgueis para não ser julgado. Uma 10 mandamentos está falando que você pode julgar ou não julgar o outro. Não está falando nada disso. Está falando que você não roubar. O que uma 10 mandamentos fala? Amar a teu Deus, não roubar, não matar, não desejar a mulher. Está ótimo. Se você conseguir fazer aquilo ali, as coisas alheias. Se você já segue aquilo, está ótimo. Para quem está começando o processo evolutivo. Então, vocês observem como é que é diferente do que Jesus já traz. Em Jesus, os espíritos já estão mais amadurecidos, assim, já é exigido mais. Nos 10 mandamentos já está bom. Se você já faz daquele jeito ali, já é um grande passo, porque a sociedade naquela época nem aquilo fazia, né? Então, já é um grande passo fazer aquilo ali. Então, o que acontece? Quando você vai fazer um planejamento reencarnatório, veja bem, se você vai fazer um planejamento reencarnatório, onde o espírito ele só consegue compreender os 10 mandamentos, vamos tentar olhar por esse aspecto. Ele não consegue entender nada do que Jesus está falando no Sermão da Montanha. Ou melhor, não faz sentido para ele, porque ele não compreendeu ainda esse aspecto da lei divina. Para a gente começa a fazer sentido. Mas para um espírito que está iniciando, não faz, mas os 10 mandamentos fazem. Poxa, eu não posso desejar a mulher do próximo, não posso desejar a ovelha do camarada, não posso desejar a casa do camarada, não posso roubar, eu não posso matar. Ora, se a minha visão é essa, cá para nós, precisa ter grande planejamento reencarnatório? Você fazer todo um planejamento como esse está sendo feito aqui? Não precisa. Entendeu? Mas quando você já tem uma certa bagagem de várias reencarnações, você adquiriu débitos e créditos. Você tem merecimentos e você tem correções a serem feitas. Então, aí o planejamento espiritual começa a ser mais elaborado, começa a ter mais necessidade de planejamento espiritual. Então, nesse ponto, a gente tem que colocar uma observação aqui. Nem toda reencarnação exige grande planejamento espiritual. Meu filho, pega as tuas coisas, vai. Pega as tuas coisas, a tua própria bagagem. Né? Vai, encarna e não reclama que está bom demais. Essa é a situação, porque a própria vida vai criar as inúmeras situações, e aí sim vem assistência espiritual, mas não precisa de grande planejamento. Agora, a partir de um certo ponto, sempre vai precisar. Seja para o espírito mais evoluído, que vem numa tarefa de missão na Terra, seja para o espírito mediano, esse exige pra caramba planejamento, seja para um espírito revoltado. Esse espírito revoltado exige planejamento pra caramba, porque a reencarnação dele é complexa, tem que tentar resgatá-lo, é a ovelha perdida que você tem que resgatar. Então você tem que ajudá-lo. Então exige planejamento também, exige cuidados. Agora, aquele que está iniciando, que não tem nem créditos nem débitos, a reencarnação vai numa boa, sem grandes planejamentos. Depois começa a fazer os planejamentos. O espírito que entrou em desequilíbrio, morreu desequilibrado, né? Ficou lá no mundo espiritual desequilibrado. Ele vai encarnar. Mas aí tem que ver se ele vai primeiro. Mas aí teria que ver se ele vai primeiro. Se lá ele vai recuperar. Vai depender muito dele, né, Vanessa? Porque aí eu sempre volto à questão do Sigismundo. O Sigismundo seria um caso desse. E, no entanto, ele buscou se regenerar lá no plano espiritual. Quando ele reencarna bem pra caramba. E pode ter outros que não vão fazer isso.
não vão querer, não preferem pela dor. Vai reencarnar pela dor, aí sem muito planejamento, né? Apesar que pode haver algum planejamento, sim, em termos de como vai vir o corpo dele, né? Talvez algum problema físico que evite para poder limitar um pouco, tentando ajudá-lo em alguns De aspectos, né? repente, esse tipo de Limitando algumas planejamento tendências. é o básico, né? O básico, É, o básico. vai ter. Digamos que você que, por exemplo, o que pode acontecer? Digamos que você seja um espírito que está se desequilibrando no campo do sexo, por exemplo, e você está nesse início. Para evitar que você se desequilibre mais ainda nesse campo, uma vez que você não tem, talvez você venha com uma limitação no campo do sexo, entendeu? Na tua biologia, vamos dizer assim. Pode ser que aconteça. Então, mas. Hã? Santos Dumont, Santos Dumont é um caso complicadíssimo, né? Ele veio com problema, né? Nessa área. Que já tinha problemas do passado, né? Então, assim, isso vai acontecer. Isso aí não tem jeito. Mas é só para a gente compreender que só uma observação é essa. Quando há pouca história do espírito, de vivências, não tem muito por que fazer um grande planejamento. É deixar ele seguindo a própria lei de vida. Gente, tem que entender também o seguinte. Nós trazemos essa tendência de buscar. Isso até é interessante, que eu estou lendo o livro agora, Odisseia do Sagrado, do Frederic Lenoir. É bem interessante essa história, porque ela buscou até muita coisa do que nós falamos aqui aquele dia. Buscou lá na época das cavernas, a espiritualidade humana, agora entrou no século XX. Ele escreveu esse livro no final do século XX, né? 2000 e pouquinho. Pegou até o século XX, agora ele está indo o porquê da necessidade espiritual do ser humano. Mas ele não aborda, ele aborda no ponto de vista neutro, tá? Ele é um sociólogo, um filósofo, né, estudioso de religiões, mas ele não sei como é que vai ser, que no final ele falou que bota a opinião dele no final do livro. Então eu não sei, como eu não tive a curiosidade de ir lá ver, vou descobrir naturalmente. Mas ele agora está explicando o porquê ele entende haver essa busca espiritual do ser humano, porque isso é uma conclusão que ele chega. Agora, explicar o porquê disso, porque ele mostra, cara, exatamente aquilo que tiver no Livro dos Espíritos. Tipo assim, no sentido. Olha que ele é um francês, um cara. A gente sabe que os franceses, de uma forma geral, principalmente filósofos, sociólogos, têm uma tendência muito ateísta, né? De ter uma visão meio. Assim, não vou dizer que seja, claro, não é uma generalização, mas uma boa parte é assim. Uma boa parte é assim. E ele é bem equilibrado, esse trabalho é um livro maravilhoso. E ele agora está indo para essa questão por que os indivíduos, desde a pré-história, nós já estavam buscando a espiritualidade. Então, nós temos essa busca do espiritual, nós temos essa lei de Deus dentro de nós, e as leis divinas nos cercam, e a nossa convivência com as pessoas é harmoniosa e conflituosa. E dentro dessa harmonia, desse conflito, surgem valores. Às vezes, gente, aquilo que produz um conflito. Essa é uma questão filosófica importante, mas assim, aquilo que produz um conflito pode ser a fonte de um enorme bem. Por exemplo, digamos que o Reinaldo me ofenda ou me agrida. Isso é mal, né? É uma coisa ruim. Mas e se eu perdoo o Reinaldo? Isso não foi uma grande coisa para mim? Um passo enorme que eu consegui dar? Então, onde está o mal? O ato só é mal se você não corrige, ou se você não. E o Reinaldo, da mesma forma, poderia dizer: por que eu fiz isso com o Zé Ronaldo? Não sei o que, tá certo que ele é um cara chato pra caramba, mas por que eu fazer isso com ele? E aí ele pode repensar muitas coisas. E veja, desse ato ruim, pode surgir uma coisa boa para os dois. Vocês veem, por exemplo, a questão do Emmanuel. Eu estava comentando isso até, acho que o Olímpia comentou isso aqui na sexta-feira, mas mas assim, eu queria só acrescentar uma coisa. Por exemplo, Emmanuel, quando faz a escolha de não seguir Jesus, né? E aí ele toma essa atitude equivocada, mas por outro lado ele começa a correr atrás do prejuízo, né? Ele começa para se aproximar de Lívia, que estava muito à frente dele, acabou ficando muito à frente dele. Ele começa a correr atrás do prejuízo. Então, talvez ele tenha evoluído. Aí eu não estou querendo dizer que esse seja o caminho correto, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que de um mal você pode produzir um grande bem, se você quiser. Porque o mal não existe por si só. O mal é tão somente como se fosse assim: você tem a presença da luz e a ausência da luz. A presença da luz é o bem, a ausência da luz é o mal. Mas se você ilumina aquilo ali, acabou o mal. Talvez Emmanuel tenha evoluído mais por conta desse erro. Eu digo assim,
do que se ele não tivesse cometido esse erro e fosse seguindo meio que... Engraçado que eu estava pensando nisso hoje, mas com o moço rico, com a parábola do moço rico, né? Porque Ah, depois tá. que ele desencarnou, no livro da Amélie Rodrigues, sabe? Aquele Trigo de Deus, ela conta a Ah, história, sim. né? E aí eu fiquei imaginando dele que ele morreu na corrida de bica, né? Aí quando ele se encarnou, deve ter falado, pô, olha a oportunidade que eu perdi. E pode ser que ele tenha, vamos dizer assim, seria uma hipótese, que ele tivesse tentado compensar isso correndo atrás de uma forma que talvez ele não se sentiria tão estimulado se não tivesse acontecido. Não quero dizer que uma pessoa que não seja estimulada dessa forma não possa fazê-lo. Você está querendo dizer aproveitar a oportunidade. O mal foi feito. Foi feito e eu fiquei para trás, agora eu quero correr atrás e aproveitar. Consertar da Fazer melhor dobrado. maneira possível, Vou fazer né? dobrado. Em vez de eu dormir, por exemplo, 10 horas por dia, eu vou dormir 4 horas por dia e vou fazer tudo que eu puder para. Foi o que Paulo fez, na verdade. Se você vê, Paulo era um perseguidor de cristãos. Quando ele se torna um grande divulgador do cristianismo, esse homem quase não devia dormir, porque ele andou, as caminhadas dele, as viagens que ele fazia, Fez mais que os 12 apóstolos. era muita Só pro coisa. Chico, disse que ele dormia 3 horas. 3, 4 horas de volta, mesma coisa, 4 horas, 3, 4 horas por dia, por noite, né? Então, assim, o espírito começa a ir com uma tal ânsia de conseguir fazer isso que, às vezes, desse ponto surge uma coisa boa. Então, Nós estudamos, nós temos o conhecimento, por causa do evento, ele, como representante do Senado ali naquela região, ele tinha mais poder do que Pilatos. sim, pelo Senado, sim. É um Pix normal para você. Ontem eu estava lendo justamente sobre isso, mas eles fizeram de tudo para impedir. Acontece que era política, né, gente? Sim, Não era só eu isso. também concordo, Era mas ele se omitiu. política. Não se omitiu. É que assim, a turba estava tão revoltada e o medo deles de serem invadidos ali, né, aquela Gente, é o que violência tinha que toda, acontecer, é o que estava eles escrito. optaram É o que estava escrito. por fazer o que eles só- queriam. Pois é, mas é o que eu não o que estava gosto. Estava escrito. escrito, Estava tinha que ser escrito, assim. tinha que Então, acontecer. Bom, mas vida que segue. Observemos que Desidério, naquele episódio em que mantinha junto a Elisa, lhe prejudicando a desencarnação, quando a Evelina vai lá ajudar, ele aceita o esquecimento e abre mão da vingança, mas não colhe as bênçãos do ato de perdoar. E isso representa sempre para o futuro reencarnante um problema, porque ele leva com ele esse não perdão. Isso é sempre uma fonte de sofrimento, mesmo que ele não perceba isso. É sombra, né? Temos relatos de espíritos que desistem da encarnação um pouco antes, e outros que trazem complicações durante a gestação, como era o caso de Túlio Mancini. Quando observamos todo esse trabalho de dedicação da espiritualidade, nos reconhecemos extremamente devedores diante de nossos benfeitores espirituais e como devemos ser gratos pela oportunidade da vida. A gente não sabe, gente, quando a gente vai ter nova reencarnação, né? E quando as circunstâncias serão tão favoráveis, veja, nós estamos no Brasil, com todos os seus problemas, mas é um país que ele também favorece muito a questão religiosa e tem a doutrina espírita. Imagina se a gente nasce na próxima encarnação no Irã, reencarna na Arábia Saudita, dentro do islamismo, por exemplo, você não tem liberdade religiosa. Não tem Tudo bem, a gente pode. nenhuma, né? Hã? Não tem liberdade nenhuma. Né? Não, nenhuma, mas vamos dizer assim: imagina se você nasce numa sociedade onde você não tem liberdade para tomar decisões, sejam certas ou erradas. Quando a gente vai ter uma oportunidade igual a essa de novo? Então a gente tem que aproveitar bem isso aqui. Bom, gente, nós vamos então pausar aqui o estudo e fazer a nossa oração de encerramento, tá bom?